Seja bem-vindo ao Seminário Batista Regular Acreano. Eu sou o pastor Elias Linhares Thiago, professor da disciplina Bíblia 5. Essa disciplina tem como objetivo estudar as cartas paulinas. Nessa série de vídeos que você vai passar a assistir agora, nós vamos ver um panorama da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu preciso dizer inicialmente a você que o material que nós vamos utilizar, primeiro são 3 versões de Bíblia. Ora eu estarei citando a Revista Atualizada, ou a NVI, ou mesmo a Almeida Corrigida Fiel. Estou também usando para apoio de conhecimentos culturais, linguísticos, a Bíblia Anotada, ou a Bíblia de Estudo Anotado de Ryder, o Comentário Bíblico Popular e o Comentário Bíblico Atos. O método que nós usaremos, ou que eu usarei nessa exposição, será o método do Pregue a Palavra, que é um ministério desenvolvido pela Primeira Igreja Batista de Atibaia. Eu convido você, inclusive, a conhecer esse ministério. E se você é obreiro, se você é pastor, se você é pregador, eu lhe aconselho, se você ainda não fez, a fazer parte desse grupo ou desse aprendizado que tem como o título Pregue a Palavra. Primeiramente, nós precisamos lembrar que a igreja de Corinto foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo. Você pode perceber isso em Atos capítulo 15, verso 36. Após Paulo estar em Tessalônica, Bereia e Atenas, Paulo dirigiu-se para Corinto. Lembramos que ele até então estava sozinho, e ele chega sozinho em Corinto. Ao chegar ali, encontrou e evangelizou um casal de judeus que tinham a mesma profissão que ele, Paulo. Esse casal era Áquila e Priscila. Nós verificamos isso claramente em Atos capítulo 18, dos versos 2 ao verso 3. Ali em Corinto, todos os sábados, Paulo discorria na sinagoga, 18 e 4. Na casa, depois de não as permitirem estar na sinagoga, Paulo, na casa de um homem chamado Tício, que ficou apelidado de Justo, essa casa ficava encostada da sinagoga, estabeleceu uma igreja e ali ensinava. Nós verificamos isso em Atos capítulo 18, verso 7. Permaneceu em Corinto 1 ano e meio. Capítulo 18, verso 11. Após os judeus levarem Paulo ao tribunal, esse era no tribunal quem estava nesse tempo lá dirigindo a Galho, mas os judeus não obtendo sucesso, ele viaja para a Síria, deixando ali em Corinto uma igreja bem estabelecida e de conhecimento profundo e íntimo do próprio apóstolo. Capítulo 18, verso 18. Nós precisamos aqui parar um pouco e examinar um pouco essa carta em termos de veracidade dessa carta. Não há motivo de grandes debates sobre quem é o autor dessa carta. De fato, as evidências internas, o capítulo 1, verso 1 de 1 Coríntios, o verso 13 do capítulo 1, o capítulo 3, verso 4 a 6 e o capítulo 4, verso 15, nos dão uma clara evidência interna, além do estilo literário dentro dessa carta, de que é Paulo que escreveu. Ora, desde o século II, já Inácio, desde o século I, isso é, em 95, Clemente de Roma já reconhecia essa carta como sendo de Paulo. Inácio no segundo século, 110, Policarpo em 135 e Tertuliano já no século 200, no terceiro século, todos eles reconhecem essa carta como sendo do apóstolo Paulo. Então essa é uma discussão, digamos assim, vencida. Talvez algum cético não atribua a Paulo, mas a maioria dos críticos estudiosos da Bíblia tem por certo que 1 Coríntios é uma carta genuinamente escrita por Paulo. E nós podemos perceber pelo capítulo 1, verso 1, que é possível que Sóstenes tenha sido amanuense.
É interessante nós percebermos o nome de Sóstenes aparecendo aqui também nesta carta. Essa carta, para alguns, ela não se trata de uma única carta escrita, mas de uma junção de várias cartas. Isso é uma proposta um tanto mais moderna, mas nós entendemos que essa carta é uma só e que ela atende vários pedidos, talvez chegaram não ao mesmo tempo a Paulo, mas Paulo aproveita, escreve para esta igreja e manda a sua resposta. Sabemos claramente, pelo que nós temos observado na própria carta de 1 Coríntios, que essa não é a primeira carta enviada, porque ele diz no capítulo 5, verso 9, que ele já havia em carta mandado algumas instruções para esses irmãos, mas claramente estamos falando da primeira carta canonizada de Paulo. Imaginamos que o local da escrita dessa carta se deu em Éfeso, e nós podemos ter ali uma ideia no capítulo 16, do verso 8 ao 9 e no versículo 19. Por isso, a provável data de escrita desta carta seja 55 depois de Cristo. A cidade de Corinto é uma cidade extremamente, digamos assim, diversificada. Primeiro, nós temos que lembrar que ela é um dos principais centros urbanos do antigo Mediterrâneo e uma das cidades do Império com maior diversidade cultural. Isso se dá claramente porque, mesmo sendo grega por localização, é a capital da Caia. É uma colônia romana, já fazia um século que ela era colônia romana, e os romanos então colocaram muitos dos seus ali, de maneira que a cultura grega e a cultura latina coexistiam, apesar de em alguns momentos haverem certos conflitos. E é muito importante entendermos essa mistura de cultura, porque ela era situada no Istmo de Corinto, uma rota curta que atravessava a Grécia. A cidade era muito próspera comercialmente e com disparidade entre ricos e pobres, inclusive com muitas religiões estrangeiras. Então, pelo fato da sua localização, ela é muito importante, porque ao invés de dar aquele retorno custoso e muitas vezes perigoso de 400 quilômetros na costa, barcos encostavam num lado do istmo e as pessoas iam e pegavam outros barcos do outro lado do istmo. Essa era uma das opções mais rápidas para poder fazer essa transferência e um custo com menos prejuízo. É importante que nós entendamos que Corinto hoje continua como território da Grécia, ao contrário de alguns outros lugares do mapa antigo da Bíblia, tanto do Antigo como do Novo Testamento, que já estão numa outra localização geográfica. Ainda é um local visitado, principalmente pela sua proximidade com Atenas, como nós podemos ver nos mapas que foram apresentados. Por que essa carta foi escrita? Segundo MacDonald, e ele fala isso com uma certa propriedade, 3 anos depois de ter fundado aquela igreja, de ter estabelecido, ele recebe notícias de que estão havendo muitos problemas naquela igreja. Problemas de conflito entre os irmãos, problemas de erros doutrinários, problemas de práticas, algumas dúvidas sobre o que fazer em certas situações. E diante de tudo isso, Paulo então escreve uma carta para a sua amada igreja, uma igreja que ele tem um relacionamento muito próximo com ela, a fim de corrigir vários problemas. É uma carta que ela tem um tom de exortação, de repreensão, mas também em alguns momentos de instrução. Ela vai em alguns momentos tratar de alguns assuntos teológicos, mas ela é uma carta extremamente prática. Ela trabalha exatamente o dia a dia do crente. Se você quer ter uma carta que pode lhe dar uma noção sobre o evangelho prático, é a carta de 1 Coríntios, principalmente quando nós falamos do tema santificação. Eu quero que você veja o esboço geral e, conforme for passando as nossas aulas,
eu gostaria que você pudesse também percebendo o esboço detalhado. No esboço geral, eu gostaria que você percebesse a saudação, que vai do capítulo 1, verso 1 até o verso 3. Depois nós temos aquela famosa, aquela costumeira intercessão paulina, do capítulo 1, do verso 4 ao 9. E aí ele começa a tratar de problemas da igreja, mas nós destacamos aqui o problema das dissensões, das divisões, por conta de homens, por conta de nome de homens. E nós vamos ver isso no capítulo 1, verso 10, e essa ideia vai correndo até o capítulo 4, verso 21. Depois, já uma outra sessão, nós vemos que Paulo está olhando para as práticas e doutrinas que precisam ser corrigidas e reafirmadas. Isso fica claramente no intervalo do capítulo 5, verso 1, ao capítulo 15, verso 58. Claro que dentro desse grande bloco, desse intervalo, há outros subblocos importantes do qual Paulo também trata, e nós veremos isso na exposição. Por fim, ele faz as suas recomendações gerais, do capítulo 16, do verso 1 ao 18, e a sua saudação final, que vai do capítulo 16, verso 19, até ao verso 24. Então, dessa forma, você fica sabendo sobre o esboço geral da carta de Paulo, ou a sua primeira carta aos Coríntios. E aqui eu gostaria de começar esse panorama com você. Paulo inicia, eu gostaria que você acompanhasse comigo, 1 Coríntios capítulo 1, e nós não vamos ler o texto, a não ser que haja alguma necessidade aqui, mas comecemos com a saudação, que vai do capítulo 1, verso 1 até o verso 3. Paulo começa com uma das marcas da maioria das suas cartas, com exceção de Filipenses, 1 e 2 Tessalonicenses e a carta de Tito, ou melhor, a carta de Filemon, onde ele sempre afirma: apóstolo pela vontade de Deus, ou chamado por Deus. É possível que Paulo inicie suas cartas pelo fato de que a igreja tem a concepção dos 12, esses 12 são apóstolos, mas Paulo tem convicção, e ele deixa claro isso lá no capítulo 15, quando ele fala que Cristo apareceu para ele pessoalmente, o Cristo ressurreto apareceu para ele pessoalmente. Lá em Gálatas ele continua falando sobre a questão do seu apostolado. Então ele quer deixar claro aqui no versículo 1 que ele foi comissionado por Jesus, pela vontade de Deus. Ele não se intitulou apóstolo, simplesmente saiu dizendo para as pessoas: eu sou apóstolo, eu sou apóstolo. Não, ele diz: foi Deus que me chamou para ser apóstolo. Se você perceber ainda no versículo 1, você vê o nome de Sóstenes, como eu disse logo ao princípio, pode estar tratando de um amanuense. É muito curioso aparecer esse nome em 1 Coríntios, se você voltar para Atos, capítulo 18, verso 17, quando os judeus levam Paulo ao tribunal, como não dá certo, os judeus então passam a espancar Sóstenes, e aqui há uma questão de que pode haver uma outra interpretação, que na realidade não são os judeus que estão espancando Sóstenes, mas sim aos guardas do tribunal, porque Galho expulsa eles. Mas isso eu não gostaria de colocar em voga agora, essa questão do texto, mas é muito interessante que um dos responsáveis pela sinagoga, que é Sóstenes, que aparece no capítulo 18, verso 17, aparece esse nome concernente à igreja de Corinto também, concernente a uma carta enviada à igreja de Corinto. É possível que esteja tratando do mesmo Sóstenes que os irmãos de Corinto conheciam e que viram sua conversão, e que agora está próximo a Paulo na cidade de Éfeso. Paulo enfatiza no versículo 2 algo que vai ser importante durante toda a carta. Ele chama esses irmãos de santificados. E nós sabemos, aqueles que já têm conhecimento sobre a carta de 1 Coríntios, essa é uma carta que, se nós formos falar e pensar naquela ideia de santos, pessoas que não pecam, pessoas que não cometem
pecados contra Deus, erros do grotesco, esse grupo de irmãos aqui em Corinto não estavam nem um pouco qualificados para isso. Mas Paulo diz que eles foram santificados. De fato, meu querido irmão, essa é uma ideia que nós chamamos em teologia de santidade posicional. Nós somos santos, nós já somos santos. E a carta de 1 aos Coríntios, ela é uma carta que nos deixa de maneira clara essa ideia de nós já estarmos em Cristo Jesus na posição de santo. E a carta de 1 aos Coríntios também nos ajuda a entender claramente a salvação pela graça e a segurança da salvação. E aí eu vou tratar isso um pouco mais à frente. Paulo também enfatiza nesse versículo 2 que eles foram chamados para serem santos. Eles foram santificados e são chamados para serem santos. Isso deixa claro também que não apenas nós já estamos na posição, mas nós devemos procurar a santidade que tem como medida o Senhor Jesus Cristo. E agora? E aí nós temos uma outra questão que envolve a teologia também, porque a santidade tem dois aspectos. Eu já falei, a santidade posicional, mas existe a santidade progressiva, que é aquele trabalho cotidiano, diário e constante do servo de Deus, de buscar a semelhança de Cristo Jesus. Ele nessa introdução, ele usa uma frase ou palavras que também se tornam marcas de Paulo: graça e paz. Por mais que elas não apareçam em línguas diferentes, mas é possível que essa é uma saudação que Paulo tenha criado, a própria igreja tenha criado, eu não sei, para deixar bem claro dois grupos que foram juntados em um só. Quando as pessoas escreviam cartas, os helenistas, os gregos escreviam cartas, eles escreviam saúde, graça, não é? Então, essa era uma expressão bem grega nas comunicações. Já os judeus, quando se comunicavam, eles usavam a palavra paz, shalom. E parece-nos aqui que há uma junção para deixar claro que esse novo corpo chamado igreja junta tanto os judeus como não judeus. E nada melhor para deixar isso claro do que a própria saudação: graça e paz. A partir do capítulo 1, verso 4 até o verso 9, aparece a intercessão paulina, que é uma outra marca das escritas ou dos escritos de Paulo. Nessa intercessão paulina, nós podemos perceber a gratidão de Deus, ou gratidão de Paulo a Deus. Isso que deve nos chamar a atenção, porque Paulo não ora aqui de maneira interessante, aqui, pedindo que Deus faça isso ou aquilo nos irmãos, que Deus faça com que eles aconteça isso na vida deles. É muito interessante que Paulo agradece algo como que já tem acontecido. Se você perceber aqui no versículo 4 diz: sempre dou graças a Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que foi dada em Cristo Jesus. Ele vai dizer aquilo que os irmãos têm, que foi dado por graça. É como Deus já fez isso, e eu estou agradecendo porque Ele fez, e porque Ele está fazendo, e porque Ele vai fazer. Você percebe aqui no versículo 4 que Paulo tem certeza dessas coisas, não por conta da firmeza dos irmãos de Corinto, mas pela graça de Deus que está operando neles. No versículo 5 ele deixa bem claro o enriquecimento desses irmãos, enriquecimento na palavra e enriquecimento no conhecimento de Deus. Ele também testemunha do poder de Deus na vida desses irmãos, de modo que esse poder é tão claro pela diversidade e, digamos, plenitude, eu vou usar essa expressão, de dons concedidos à igreja de Corinto. Ele fala que também Deus encheu o conhecimento desses irmãos e que Deus vai trabalhar a vida desses irmãos para que eles estejam
prontos e confirmados na revelação de Cristo Jesus, não é? Ele diz: e vocês foram chamados à comunhão com Cristo. Percebe que Paulo já dá por certo o que vai acontecer com esses irmãos? Isso é muito precioso, porque uma igreja toda bagunçada, eu vou usar aqui um português mais pesado, toda esculhambada, como a igreja de Corinto, Paulo diz: olha, Deus está confirmando vocês. Ele diz aqui no verso 8: Deus confirmará vocês naquele dia. A segurança de Paulo não está nas atitudes dos seus, digamos, amados, dos seus irmãos amados, mas está na pessoa de Deus. E aí então nós partimos para a terceira divisão dessa carta, que é falando exatamente das dissensões, das divisões, dos partidarismos dentro da igreja por conta de homens. E isso nós podemos ver claramente do capítulo 1, verso 10 ao capítulo 4, verso 21. Eu espero que você esteja me acompanhando na sua Bíblia. Perceba, meus queridos, o seguinte: nós percebemos do versículo 10 ao 31 do primeiro capítulo que aqui Paulo já entra de maneira clara, direta e até mesmo dura, dizendo: olha, vocês têm que pensar a mesma coisa, vocês têm que se unir, vocês têm que preocupar em ter um só espírito, um só coração. Ele diz: olha, eu fiquei sabendo, e ele diz que pela casa de Cloé, que há divisão entre os irmãos. E a divisão o que era? Era um partidarismo dentro da igreja. Alguns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, de Pedro, eu sou de Cristo. É muito interessante porque essa divisão parece muito mais polarizada, é uma palavra que nós estamos usando muito nesses momentos, entre Paulo e Apolo. Apolo é um homem muito eloquente, tem uma retórica, uma oratória muito boa, e isso chamava muito a atenção. Você pode ver justamente lá nos capítulos 18 em diante de Atos. Era um homem culto, sábio, não diferente, digamos, de Paulo no sentido de conhecimento. Paulo tinha um conhecimento muito profundo, mas nos parece aqui um orador nato, um homem que mostra conhecimento, desenvoltura. E Paulo, apesar do seu conhecimento, parece que essas características não são tão evidentes ou não são tão exuberantes em Paulo, mas era um homem de alto conhecimento, era um apóstolo. E ainda existiam aqueles que possivelmente tinham ido de Jerusalém, ou tinham conhecido Cefas, quem sabe de Jerusalém foram para Corinto, e eram aqueles que entendiam que Pedro era o pilar da igreja. Alguns irmãos olhando aquilo, e hipócritas da mesma forma, olhavam para os que eram de Paulo, olhavam para os que eram de Apolo, olhavam para os que eram de Pedro e diziam: não, vocês vivem só por homens, nós somos de Cristo. Isso não é difícil de ver hoje em dia. Alguém já disse, eu não lembro bem quem foi o autor que fez essa divisão, ela não vem da minha mente, que os de Paulo eram aqueles que olhavam para a liberdade cristã. Tinha um grupo que enfatizava a liberdade cristã. Esses deviam ser os de Paulo. Outro grupo devia enfatizar os estudos, os conhecimentos, o aprofundamento dos livros. Esses talvez fossem os de Apolo. Existiam aqueles que não, que eram rígidos, eram legalistas, que queriam que certos irmãos andassem de certo jeito, e mais com base em regras. A sua vida era baseada em regras. Esses talvez eram os de Cefas. Existiam aqueles que criticavam todos, viviam criticando todos, chamando todos de carnais, e eles eram espirituais, porque eles nem seguiam a questão da liberdade cristã, nem a questão de Cefas, nem de Apolo. Eles estavam preocupados apenas em serem crentes. Isso era a coisa mais importante. Se você perceber, a igreja do século XXI não é diferente da igreja de Corinto. Nós podemos encontrar nas mais variadas igrejas, sejam locais, sejam denominacionais, esse tipo de gente. E quem sabe, você mesmo, através desse panorama, pode perceber que
que você se inclui facilmente em um desses grupos. Paulo diz, olha, não vale a pena, porque nenhum de nós homens somos responsáveis pela salvação de vocês. Lá no versículo 10, principalmente no verso 13, diz: acaso está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Foste porventura batizados em nome de Paulo? Paulo diz, olha, isso não tem a mínima importância. E falando desse assunto, ele vai dizer, meus queridos, olha, parem de dar atenção a homens, aos que os homens são. Parem de dar atenção àquilo que os homens valorizam, àquilo que o mundo valoriza. Por quê? Porque aquilo que o mundo valoriza é loucura para Deus, e aquilo que tem valor para Deus é loucura para este mundo. No versículo 18 ele diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Paulo vai dizer o seguinte: vocês estão brigando porque vocês estão valorizando o que o mundo valoriza, o que os homens deste mundo valorizam. Isso fica muito claro no versículo 18 ao versículo 21. Os homens têm a tendência de transformar a admiração em homem em idolatria. É muito fácil isso. E não apenas no mundo secular, onde as pessoas idolatram cantores, idolatram jogadores de futebol, esportistas, idolatram políticos, idolatram vários personagens, mas também no seio da igreja, no contexto eclesiástico, os crentes também podem idolatrar personagens. É possível que certo pastor, por sua desenvoltura, pela sua forma de falar, pela sua forma de se expressar, pelo seu timbre de voz, pelo seu conhecimento acadêmico, talvez pelos seus títulos que Deus lhe permitiu ter, as pessoas possam passar a idolatrá-lo. E quando isso entra, você não se preocupa mais com a irmandade, você só se preocupa em defender o seu ídolo. É assim que funciona quando a idolatria está presente na vida dos crentes. E aqui, infelizmente, esses servos de Deus, Paulo, Apolo, Cefas, que estavam se dedicando com todo o coração à obra de Deus, são objetos, não por sua vontade, mas por conta do coração orgulhoso dos coríntios, eram objetos de idolatria. Paulo diz: as coisas deste mundo não têm nenhum valor para Deus. As coisas deste mundo são como coisas de louco. E as coisas de Deus, o conhecimento de Deus, os princípios da palavra de Deus, para este mundo, para este século, para esse sistema que trabalha contra Deus, é loucura. Então Paulo deixa isso muito claro no capítulo 1, do verso 18 até ao versículo 29. E Paulo diz aqui, principalmente ao versículo 30, ele termina dizendo: olha, vocês são de Cristo, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que gloria se glorie no Senhor. Nós podemos admirar homens, nós podemos ver que pessoas têm muita desenvoltura, muito conhecimento, mas Deus dá tudo isso para que nós possamos lembrar que foi Ele quem proporcionou. E aí, Paulo enfatiza para os irmãos, no capítulo 2, do verso 1 até o verso 16, como esse evangelho chegou entre eles. Ele vai dizer: irmãos, não vale a pena essa briga, porque os valores de Deus são diferentes, mas eu gostaria de relembrá-los como o evangelho chegou ao meio de vocês. Primeiro ele diz que esse evangelho chegou em poder, versículo 2, e ele diz: olha, e tem mais, eu não trouxe para vocês um evangelho com características humanas, nem com palavras fictícias, com palavras rebuscadas, ou tentando trazer uma ideia sofista para você. Pelo contrário, eu nada decidi anunciar entre vós a não ser Cristo e esse crucificado.
Percebe? Paulo não está desprezando os métodos que nós aprendemos às vezes em disciplinas seculares, mas ele está dizendo, essas coisas são secundárias. Eu não me usei disso para apresentar o Evangelho. Eu não vim falando de maneira rebuscada. A minha preocupação era trazer Jesus Cristo de maneira mais simples e objetiva para você, e de uma forma que para os judeus era um escândalo e para os gregos era uma loucura. O escândalo para os judeus, porque os judeus jamais imaginariam o Messias deles crucificado pelos gentios. Afinal de contas, a ideia dos judeus era que o Messias viria e colocaria o seu reino e destruiria as outras nações e subjugaria as nações e destruiria os ímpios e recompensaria os justos. Como o Messias deles, morto, pregado pelos romanos, isso não faz o menor sentido. Isso é um escândalo, isso é um tropeço para os judeus. Já para os gentios, isso aí é uma loucura. Como alguém que morreu vai ser vencedor? Como alguém que foi crucificado é um homem a ser seguido? Por isso Paulo diz, eu mostrei para vocês o Evangelho de uma maneira objetiva. Paulo diz que a sabedoria de Deus não é retórica humana. A sabedoria que vem de Deus é algo que nem as pessoas, nem os poderosos, nem os cientistas, nem os os doutores, mestres, segundo este mundo, podem conhecer, porque justamente é uma sabedoria que vem do alto, e que Deus propôs não só propôs, mas ordenou que os simples deste mundo conhecesse essa sabedoria suprema. Isso fica muito claro nesse intervalo. Ele diz, nem olhos viram, ele cita o Antigo Testamento, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Diz que Deus revelou essas coisas ao seu através do Espírito Santo, que é aquele que sonda a mente do Senhor e que também está em nós, e que justamente nos dá o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra de Deus. Nós não temos o espírito desse mundo, nós não temos o espírito de engano, nós temos o espírito da verdade, nós temos o espírito da iluminação verdadeira. E Paulo deixa claro que os que possuem maturidade espiritual têm discernimento, porque eles têm a mente de Cristo. Paulo diz, olha, vocês têm que entender que é uma distinção clara. As pessoas que não têm Cristo, isso é, o ser natural, ele não tem como compreender as coisas de Deus, porque as coisas de Deus, elas são do campo espiritual do Espírito Santo, e elas se discernem, elas são conhecidas, elas são, digamos assim, julgadas no âmbito espiritual, e aquele que tem maturidade espiritual, aquele que já desenvolveu, aquele que já é maduro espiritualmente, ele tem condição de discernir, de entender, de avaliar a situação segundo a palavra de Deus e os princípios de Deus e não os princípios do mundo. Só para deixar aqui um exemplo claro para você, lembra quando Samuel vai à casa de Jessé para ali ungir o próximo rei? Ao ver o mais velho, ver o seu corpo, a sua altura, o seu porte físico, Samuel disse, com certeza está diante do Senhor o seu ungido. Sabe qual é o problema? Os valores de Samuel, naquele momento, na sua ideia, talvez até pelo motivo de estar lembrando de Saul, eram os valores do mundo. Deus disse para Samuel, eu rejeitei. Porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, Deus vê o coração. Então, quando o homem de Deus, o servo de Deus, chega à maturidade, através da palavra de Deus, da intimidade com Deus, através do trabalho do Espírito Santo,
ele tem essa capacidade de discernir conforme a vontade de Deus. E é isso que Paulo está deixando muito claro aqui para nós. E claro, através do Espírito nós temos cada dia mais a semelhança de Cristo Jesus. Nossa mente vai sendo transformada, para a mente de Cristo Jesus. Não a mente infinita de Cristo, mas a mente do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se fez homem aqui na terra e viveu uma vida perfeita e uma vida com maturidade. Dentro dessa sessão, nós vemos aqui também, a partir do capítulo 3, mais uma ênfase de Paulo sobre essa questão de por que é que os irmãos têm que deixar essa besteira de brigar entre si por causa de homens. O motivo claro é porque a divisão é um sinal óbvio, evidente da infantilidade espiritual. Lembra que no final do capítulo 2 ele falou sobre o homem espiritual, é aquele que olha, discerne, chega a conclusões corretas sobre determinados assuntos, porque ele já criou uma maturidade. Ele não é como criança que vai sendo iludido ou que vai fazendo coisas que não devem. Paulo diz: olha, vocês são como crianças. E ele usa aqui uma expressão que ele faz uma divisão, que ele diz: existem um crente que é espiritual e um crente carnal. Qual é a ideia de Paulo entre crente carnal e crente espiritual? Nesse contexto aqui não há outro. Crente espiritual é aquele que já tem maturidade, aquele que tem discernimento, aquele que age como uma pessoa adulta na fé. O crente carnal é aquele crente que é que nem criança, faz bobagens de criança espiritual, faz coisas que é concernente àqueles que acabaram de aceitar Cristo como Salvador, que a sua mente ainda está começando a se adaptar à nova vida. Talvez, se você já tem muito tempo no Evangelho, ou talvez se converteu aí já jovem, seja fácil você entender se você já tem 10, 20, 30 anos de crente. Tinha muitas coisas que nós fazíamos que eram, a gente olhando para trás, rapaz, mas como é que eu ainda cometi esses pecados mesmo depois de aceitar Cristo como Salvador? Uma bobagem. Hoje eu fico olhando para trás, é bobagem. Vou dar um exemplo para você ficar com uma ideia muito mais clara. Existem pessoas, quando aceitam Cristo, que elas têm dificuldade de começar a frequentar assiduamente a igreja. Alguns não, né? Mas tem muitos que têm dificuldade. Vem no domingo à noite, aí, como a gente às vezes fala no jargão, vem no domingo sim ou 8 não. Se tem uma programação na televisão, falta para ver a programação. Talvez é alguém que é amante de esporte, aí vai fazer esporte, falta a programação da igreja, a escola dominical, e por aí vai. Com o tempo vai passando, a pessoa vai percebendo que aquilo é infantilidade, e ela passa a ser um crente mais assíduo, porque sabe a importância de congregar e a importância disso para o seu desenvolvimento espiritual. Então Paulo diz que os irmãos de Corinto são irmãos que ainda são bebês. Eles não suportam, eles ainda são que vivem pela carne. Eles não podem nem receber um alimento mais sólido, digamos assim, um estudo mais pesado, porque não podem suportar. Por quê? Porque eles vivem na carne, porque vivem em função dos homens. E isso aqui chama a atenção, porque é muito bom admirar os homens, mas não viver em função deles. Às vezes esse talvez é o erro de nós pastores. Nós pastores devemos ter a preocupação de levar o nosso rebanho ao crescimento espiritual, para que o nosso rebanho consiga andar pelas próprias pernas. É muito bom a confiança do membro, seja ele de tenra idade espiritual ou de muitos anos, a sua confiança no pastor, mas não deve ser uma confiança de ter que perguntar tudo para o pastor o que vai fazer. O pastor não deve se satisfazer com isso quando já tem um crente de muitos anos. Ele deve educar, ensinar a palavra, orar para que o Espírito Santo desenvolva aquele crente de maneira que ele possa ver aquele crente sozinho, tomando decisões de acordo com a palavra de Deus e não vivendo em função dele ou de qualquer outro homem
líder espiritual. Percebemos aqui claramente que o crente carnal é aquele que vive em função do homem, verso 1 ao 4, mas o crescimento de cada pessoa, Paulo vai dizer, por que é que esses homens não devem ficar idolatrando Paulo, Apolo, seja quem for. E ele cita esses dois nesse momento, ele e Apolo, porque o crescimento não é mérito do trabalho humano, mas do poder providencial de Deus. Quer dizer, por que vocês estão brigando por conta de Paulo, por conta de Apolo? Por que vocês estão divididos por conta de Paulo, Apolo, Cefas? Nós somos apenas servos, de maneira que um planta, outro rega, mas o importante, quem realmente tem valor nisso tudo é Deus, porque é Ele quem dá o crescimento. Isso é muito claro. Nós somos apenas instrumentos de Deus. Nós não temos mérito nenhum em nada. Eu lembro-me que a mãe, eu não gosto muito de usar essa expressão, mas a esposa do meu pai, né, ela não é minha mãe biológica, é minha mãe de consideração. Ela sempre diz que agradece a Deus a minha pessoa, porque foi através do meu testemunho que ela foi impulsionada a receber Cristo como Salvador. Ora, eu não fiz nada, quem fez foi Deus. Foi algumas atitudes que eu tive na casa do meu pai, enquanto eles eram incrédulos, que chamou a atenção dela. Graças a Deus, toda a família do meu pai hoje é convertida ao Senhor Jesus Cristo. Qual é o mérito? Nenhum. Porque um planta, outro colhe, mas quem dá o crescimento, desde a semente plantada até a frutificação, é o Senhor. Paulo diz: não vale a pena. Mas algo que ele também lembra é que essa briga por quem é melhor, não vale a pena, porque no final das contas essa obra será testada por Deus, essa obra será avaliada por Deus naquele dia, no tribunal de Cristo, e a recompensa desse trabalho pode ser útil, ou pode ser um trabalho útil ou inútil, dependendo da sua recompensa, e o dia de Cristo apresentará isso, capítulo 3, 10 a 15, deixando bem claro que o útil é o que foi feito para a glória de Deus. Por isso que Paulo diz: não briguem, porque a única coisa que vocês tornam com essa briga é o nosso trabalho inútil. Pelo contrário, nós queremos que esse trabalho seja útil, que a glória seja para Deus. O trabalho inútil, irmãos, é aquele que é feito para a sua própria glória, e nisso nós lembramos as palavras do próprio Senhor Jesus em Mateus capítulo 6, verso 1, onde nós lemos o seguinte, Mateus capítulo 6, verso 1: guardai-vos, diz assim, a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles, de outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Paulo sabe dessa verdade ensinada pelo Senhor. Então, para ele, não faz nenhum sentido que esses irmãos briguem por eles, porque no final das contas, todas as nossas obras serão avaliadas no dia de Cristo. Independente do resultado que é Deus que dá, elas serão avaliadas. E aí, apesar do resultado, nós saberemos de fato se foram obras úteis ou inúteis. Todas as coisas são dadas por Deus e para Deus. O capítulo 3, do verso 16 ao verso 23, deixa isso muito claro. Paulo vai dizer: olha, tudo provém de Deus. E se tudo provém de Deus, não é? Por que vocês estão brigando? Por que é que vocês estão discutindo? Por que é que vocês estão fazendo isso? Tudo vem dele, tudo é dele e para ele. Então, não se glorie em Paulo, não se glorie em Apolo, porque todas as coisas vêm e são de Deus, vêm dele, são dele e é para ele. Isso nos lembra muito bem do que ele já falou aos romanos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Paulo diz: olha, não vale a pena. Eu quero lembrar vocês que tanto ele quanto Apolo somos mordomos do Senhor. Essa é a palavra que melhor se encaixaria para mim aqui, que a minha tradução, a revista e atualizada, chama de despenseiros. A NVI chama de servos.
Eu creio que a melhor palavra que pode nos trazer ao português é mordomo. Alguém que administra e cuida os bens de outro. Ele governa uma casa, mas que não é dele, é do seu Senhor. Assim Paulo diz, isso não é nosso, isso pertence a Deus. Nós apenas somos os mordomos, somos aqueles que trabalham a recompensa ou os bens do dono da obra. Então por que vocês estão brigando por nós? Nós não somos nada, nós não passamos de serviçais, nós não passamos daqueles que receberam de Deus os bens dele para nós administrarmos. Isso não é nosso, isso não nos pertence. E aí Paulo agora passa para um argumento muito interessante. Ele diz: por acaso vocês já se tornaram ricos? Por acaso vocês já se tornaram reis? Diz, quem dera vocês já se tornassem isso, porque nós também estaremos brigando com você. Paulo vai dizer: olha, não vale a pena brigar por homens que aos olhos desse mundo são a escória do mundo. É isso que ele está querendo dizer quando ele aborda tanto ele, apóstolo do Senhor, Cefas, e também inclui aqui o ministério de Apolo. Ele não está chamando Apolo de apóstolo, mas ele inclui também o ministério de Apolo, mas ele está falando principalmente dele, de Cefas, dizendo bem claro que esses homens, aos olhos do mundo, são desprezíveis, são a escória do mundo, e ele vai deixar isso muito claro. Então ele diz: por que então vocês estão brigando? Por nada. Por nada. Nós não somos nada nesse mundo. Nós não temos nós para o sistema do mundo, para os valores desse mundo. Nós somos as pessoas mais desprezíveis. Então ele faz uma colocação. Meu querido, eu quero relembrar tudo isso para vocês. Eu quero deixar vocês bem cientes deste ensino. E para isso eu vou enviar Timóteo até vocês, para que vocês relembrem essas verdades. Mas eu, pessoalmente, vou encontrá-los. Como é que vocês querem que eu encontre vocês? Paulo faz aqui uma pressão. Eu irei encontrar vocês. Aqui ele encerra essa sessão do problema da divisão entre os irmãos por conta de homens. Ele diz: eu vou aí com vocês. Primeiro eu estou enviando Timóteo, que vai lembrar essas minhas palavras, mas eu também vou pessoalmente. Como é que vocês querem que eu vá até vocês? De maneira branda ou de maneira áspera? E aqui nós encerramos essa nossa primeira aula sobre o panorama da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu espero que Deus tenha abençoado sua vida. Você faça suas anotações. Qualquer pergunta, você pode entrar em contato direto comigo ou deixar as perguntas na descrição, nos comentários desse vídeo. Que Deus abençoe e que a palavra de Deus sempre nos enriqueça.